bem, eu vou começar a fazer alguns vídeos, analisando alguns comentários aqui do canal. E para começar, eu vou pegar somente, nesse primeiro vídeo, eu vou pegar somente alguns comentários do último vídeo que eu fiz, né, a respeito da divulgação do canal do Fabrício Rebelo. Os outros vídeos que eu fizer, eu vou pegar comentários aleatórios, mas especificamente esse primeiro vídeo eu vou falar somente de alguns comentários daquele vídeo do último, né? Então, eu peguei 3 comentários, né, de pessoas que de alguma forma discordaram com o que eu falei no vídeo. E eu vou dar uma analisada nesses 3 comentários aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ser bem direto e reto. Primeiro comentário, né, de um amigo nosso, fala o seguinte: então a gente não tem arma porque é burro? Ele está querendo dizer que a mensagem que eu quis passar no vídeo é de que quem não tem arma é burro. Em primeiro lugar, se você só tem a sua vida para defender, se somente a sua vida depende de você, você tem direito de fazer o que você quiser. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Se quiser morrer, se quiser se matar, se quiser deixar um bandido pintar e bordar com você, barbarizar com você, é direito seu. Somente a sua vida depende de você. O que eu falei no vídeo é se você tem uma família, né, uma família que depende de você, se você tem esposa, filhos, e eles dependem de você, você tem a obrigação de garantir a segurança deles. Você tem essa obrigação, você não pode se omitir. A segurança deles depende de você, a vida deles depende de você. Então, nesse caso, você tem por obrigação fazer o que for possível para defender eles. Entendeu? Então, eu não chamei ninguém de burro. O que eu disse é que, nesse caso, se você tem pessoas que dependem de você e você não tem uma arma para se defender, num país como o Brasil, os adjetivos que eu usei lá foi: você é uma ovelha, você é um cordeirinho, né? Você é omisso, submisso, você é covarde. Em nenhum momento eu falei que você é burro. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Se você quiser deixar sua esposa e seus filhos à mercê de bandido, de marginal, de vagabundo, o problema é seu, cara. Então, quem te chama de burro não sou eu. Eu tenho certeza que quem está te chamando de burro é sua própria consciência. É a sua consciência que está te acusando. Entendeu? Então eu não chamo ninguém de burro. Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas do meu ponto de vista, e esse aqui é o meu canal, eu ponho o meu ponto de vista, e a igreja, eu estou apoiado pela igreja também, que a igreja católica nos garante o direito à legítima defesa. Então, no meu ponto de vista, você é uma ovelhinha só esperando o lobo mau vir para te abater. Ponto final. E se você tem esposa e filhos, é um rebanho inteiro esperando o lobo mau vir. Ponto final. Não falei que ninguém é burro. Segundo comentário: a melhor arma que temos é Deus. Muitos podem dizer, mas é necessário para se defender. Mas a partir da hora que você compra uma arma para se defender, você não precisa acreditar em Deus. Peça livramento que Ele te dá. Bem, provavelmente João Paulo II não acreditava em Deus, né? Porque ele tomou um balaço, ele tomou um tiro. Você não sabia que João Paulo II sofreu um atentado? Tentaram matar ele e deram um tiro nele. Então eu não quero... questão de lógica. Sem falar nos outros papas. Todos os papas, eles têm segurança particular. O Papa Francisco tem segurança particular. Tem a guarda suíça, né, que faz a segurança no Vaticano, a guarda suíça. Ele anda de carro blindado. Então, o que está faltando para você, irmão, é uma virtude teologal
chamada prudência, a virtude da prudência. Então, ore e peça a Deus a virtude da prudência. Entendeu? Não vai confiando em Deus assim, sem fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Né? E isso se chama virtude da prudência. Tem uma passagem em Lucas 4, versículos 9 ao 12, fala o seguinte: o demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para que não ferires o teu pé alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você não faz sua parte, se você está entregando tudo na mão de Deus, sem fazer a sua parte, você está tentando a Deus. Você sabe o risco que você está correndo, você está se expondo ao risco e entregando tudo na mão de Deus, na sua segurança. Isso aí, você está tentando o Senhor teu Deus. Quando você se expõe ao risco e não faz nada para se proteger. Eu vejo dessa forma. Você está tentando a Deus. Então, se você vive num país como o Brasil, com 60 mil homicídios por ano, né, e você não faz nada para se proteger, você está se expondo ao risco. Tentando o Senhor seu Deus. Então, o meu ponto de vista é esse. Né? Você vai subir no avião e vai pular do avião lá enquanto o avião está voando sem paraquedas. Confiando que Deus vai te salvar. Por que você usa paraquedas? Por que você usa cinto de segurança? Por que você usa capacete? Não, Deus, eu vou pedindo para Deus, Deus vai me dar o livramento. Não vai, cara. Você vai pular sem paraquedas, você vai se patifar no chão e vai morrer. Sinto muito dizer isso. E por último, um terceiro comentário aqui. O amigo do canal fala o seguinte: e aí, Robson, paz e bem, queria saber o que você diria. Até que ponto deve ir a fé e a confiança em Deus de alguém que precisa de armas de fogo para se sentirem seguros? Você acha que alguém que tenha uma fé grande precisa de armas? Aí ele coloca mais 3 passagens bíblicas e eu vou ler uma delas. Marcos 6, versículos 7 ao 11, fala o seguinte: a missão dos 12. Jesus percorria os povoados da redondeza e ensinava. Chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Aqui que está a chave de interpretação desse texto. Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Essa é a chave de interpretação para esse texto. Quem causa o mal são os espíritos impuros. Então, os discípulos de Jesus, eles tinham poder sobre os espíritos impuros, de forma que esses não podiam lhe causar maus. Entendeu? Essa é a chave de interpretação desse texto, mas vamos continuar. Recomendou-lhes que não levassem para a viagem nada mais do que bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto. Podiam estar calçados de sandálias, mas não deviam usar as 2 túnicas. E lhes dizia: quando entrardes numa casa, ficai nela até irdes embora. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, ao sairdes de lá, sacudi a poeira dos pés em testemunho contra eles. Bem, o que eu pude entender nesse texto aqui, aparentemente tem nada a ver com o vídeo que eu fiz. Mas o que eu pude entender é que você quis insinuar de que nós não devemos levar nada. Então nós não devemos ter nada. Né? Jesus pediu para os discípulos irem e não levar nada. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Só que você tem que ler as escrituras dentro do contexto, irmão. Não adianta você fazer igual protestante, tirar um texto fora do contexto
e ler ele isolado, cara. Você tem que ler um texto dentro do contexto. Então, se você viu essa passagem em Lucas, você tem que ver, analisa todo o Evangelho de Lucas. Você analisou uma passagem, alguns versículos, e não colocou dentro do contexto do próprio Evangelho. Se você for pegar o próprio Evangelho de Lucas, no caso aqui você leu Marcos, né? Se você ver, esse texto também está no Evangelho de Lucas, né? Quando fala dos discípulos, fala a mesma coisa. Só que você dá uma olhada um pouco mais à frente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 35 e 36, Jesus dá uma outra orientação. Naquele momento, Jesus assegurou para eles que eles estariam seguros. Jesus falou, não levem nada. Eu te dou poder sobre os demônios. Você tendo poder sobre os demônios, você não precisa mais de nada. Só que no capítulo 22 de Lucas, versículos 35 e 36, Jesus fala o seguinte, depois ajuntou, né? Aqui fala Jesus falando para os seus discípulos, os mesmos discípulos que ele tinha mandado em missão. Depois ajuntou, quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Mas agora disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. A partir daqui, Jesus está querendo dizer, a partir daqui eu vou cumprir o que eu tenho que fazer, a minha missão, vou deixar vocês. Então, a partir daqui, vocês se cuidem. Quem não tem uma espada, compre uma. A mesma coisa que eu fiz no vídeo. O que eu falei no vídeo? Você que não tem uma arma, compre uma. Jesus falou a mesmíssima coisa aqui. Você que não tem uma arma, compre uma. Você não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Você está entendendo? Jesus falou a mesma coisa que eu falei no vídeo. Então, meu irmão, leia o texto dentro do contexto. Você pegar versículo isolado, você corre o risco de não absorver tudo ali que as Sagradas Escrituras têm para nos passar, entendeu? É muito rico os ensinamentos das Escrituras, para você ficar lendo versículos isolados. Leia dentro do contexto. Então, analisando esses 3 comentários aqui, que conclusão que eu chego? Os 3, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber, os 3, eles seguem a teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade? É aquele ensinamento, né, de alguns pastores que dizem, se você crê em Deus, nada vai dar errado para você. Se você tiver fé, tudo vai dar certo para você. Se você tem fé, não vai faltar dinheiro. Se você tem fé, você não vai sofrer nenhum atentado, não vai ser vítima de crime. Se você tiver fé, você vai ter muita saúde. Mesmo inconscientemente, esses 3 comentários estão propagando a teologia da prosperidade. Se você tiver fé, nada de mal vai te acontecer. Então você não precisa ter arma. Então, irmão, use o bom senso. Vocês use o bom senso quando fizer um vídeo. Pare para pensar, analise, veja historicamente a igreja, como que a igreja se comportou, né? As cruzadas usaram armas. Leia o catecismo da igreja. O catecismo da igreja nos dá essa possibilidade de legítima defesa. Você é templo do Espírito Santo, então você tem que proteger o templo do Espírito Santo. E a igreja fala que quando nós temos somente 2 opções, e as 2 são más, nós temos que optar pelo mal maior. Então, entre um inocente morrer e um agressor morrer, que morra o agressor. Entendeu? Então fica aqui esse recado. Eu vou ver mais para frente, eu vou comentar alguns outros comentários, mas por enquanto é isso. Como diz o meu amigo Cláudio Campos,
Paz e bem. Até a próxima. Amém.